ele atuou assim escancaradamente para atrapalhar, criar todos os obstáculos para o julgamento do pai dele e dos demais golpistas. Quer dizer, isso se chama coação da justiça, que quer E dizer sabe o que que é bizarro? tentar intimidar a justiça, coagi-la para que ela não cumpra o seu papel de justiça que julga, que examina os fatos, que examina as provas, e provas eram fartas da tentativa de golpe. Ele pensou nisso. E aí, na hora em que ele é comunicado que, olha, vem cá, você agora vai ter que responder aqui um processo porque você tentou coagir a justiça brasileira. E nada mais, nada menos do que o Supremo Tribunal Federal, que é a instância mais alta da justiça. Comunicado para ele, qual foi a reação dele? Tô nem aí. Primeiro, ele fugiu dessa comunicação por muito tempo. Por muito tempo a justiça não conseguia intimá-lo. Até que a justiça tem outros meios de intimar um possível processado. Ele foi intimado, ele tomou conhecimento, não dá para ele dizer que ele não tomou conhecimento do que estava acontecendo aqui contra ele. E aí o que é que ele fez? Não vou nomear advogados, não. Como se fosse um pobre coitado, sem um tostão no bolso, a não ser uma casa luxuosa na cidade de Dallas, capital do Texas. Não, não vou nomear advogado, não. Dane-se. Façam do jeito que quiserem. A justiça também tem regras para uma situação como essa. Bom, o réu não quer nomear advogados, então o defensor da justiça é aquele que defende réus ou processados que não indicam advogados. Ou não indicam porque não tem dinheiro É a para contratar, Defensoria ou porque Pública. simplesmente não quer. Aí a Defensoria Pública cumpre esse papel. Já que ele não quer se O, defender, já que ele não quer nomear advogados, nós vamos defendê-lo. Isso é legítimo. Está nas regras, está nas regras. A Defensoria Pública defendeu ele da melhor forma que pôde fazer, porque era uma causa praticamente perdida, porque não dava para negar que ele tentou coagir. Então, o que é que a Defensoria Pública fez? Tentou vender a tese de que, como a primeira turma pela qual ele seria julgado e foi hoje está incompleta, porque cada turma são duas turmas no Supremo Tribunal Federal, a primeira hum, e a segunda. E as duas são formadas por 5 ministros. Mas como está faltando um ministro no Supremo Tribunal Federal, e é o da primeira turma, que foi quando o doutor Luiz Roberto Barroso se aposentou, o Lula tentou indicar não, indicou o Jorge Messias, advogado-geral da União, para ser ministro, mas o Senado recusou. Então a Defensoria Pública, agindo em favor do Flávio Bolsonaro, já que ele não quis nomear advogado nenhum, porque ele não dá nenhuma importância à justiça brasileira, ele não reconhece os atos da justiça brasileira. Nenhum ato que o contrarie ou que contrarie os interesses de sua família, ele reconhece. Isso é uma posição pública dele. Aí a Defensoria Pública, que só restava uma coisa, é ela alegar que, olha, a turma está incompleta. Se está incompleta, ela não pode julgar. Isso também tem regras. Está lá em decisões do Supremo Tribunal Federal. Ela pode sim julgar, mesmo estando faltando um ministro, como está na primeira turma, ela pode julgar. E até uma coisa que pode favorecer o réu. Se der 2-2, porque não são 5 na primeira turma, no momento são 4. Se der 2-2, isso beneficia o réu, porque em dúvida pró-réu, a favor do réu. Mas só que não deu os 4 votos atualmente existentes na primeira turma pela condenação dele. Veja o que disse a propósito disso
Vamos, vamos ver o que disse a ministra Carmen Lúcia, que é uma das integrantes da primeira turma, e foi com o voto dela que se formou maioria contra o Eduardo Bolsonaro. Quando ela voltou, aí já se tinha 3-0 num colegiado de 4 pessoas, já era suficiente. Mas depois o ministro Flávio Dino votou por último também na mesma direção. Vejam o que alega a ministra Carmen Lúcia, que de alguma maneira no voto dela representou a opinião de todos ali. Repetiu alguns argumentos usados pelo ministro Alexandre de Moraes, pelo ministro Zanin também, e, e aí está porque o Flávio foi condenado. Solta aí, por favor, Alice. A formulação e a produção das provas, neste caso, demonstra bem o momento no mundo que nós estamos vivendo. A utilização de tecnologias, redes sociais, que espalham e fazem com que as mentiras e as ameaças veiculadas sejam de acesso amplo e geral em todo o mundo, não é só num local. Tanto que foram perpetrados atos fora do Estado brasileiro e nós sabemos, e está em foco hoje nos estudos constitucionais e na jurisprudência constitucional, o que é a soberania nacional. Neste caso, parece-me que a ameaça realmente se põe ou se volta contra a soberania judiciária do Brasil. É a tentativa de se impor que não se julgue algo que foi extremamente grave e que, sob a visão do réu agora, teria como efeito impedir o julgamento ou, como ele afirma numa das suas falas, que até foi reproduzida hoje, um alerta para que a gente não julgasse. Em síntese era isso. Estava lá o seu Flávio Bolsonaro, de lá dos Estados Unidos, dizendo: ah, tá bom. É, é melhor vocês não julgarem. É melhor vocês não julgarem, no caso, o pai dele e os filhos. Por quê? Porque ó, se julgarem, o Trump vem para cima de vocês para valer. E de alguma maneira o Trump veio. Porque quando o Trump manda aquela famosa carta para o Lula, estou falando de 2025, um ano atrás, ele manda parar imediatamente com o julgamento que o Supremo se preparava para fazer dos golpistas. Pare imediatamente. Como não parou, porque isso aqui é um país soberano, onde a justiça é independente e age por conta própria, como não parou, o que é que o Trump fez? Baixou o primeiro tarifaço de 50% aplicado aos produtos brasileiros importados pelos Estados Unidos. Depois, a própria justiça americana, mais adiante, bem mais adiante, derrubou essa tarifa gigantesca, como derrubou também em relação a tarifas aplicadas a outros países. Mas agora, depois da visita do Flávio, pré-candidato a presidente da República, depois da visita do Flávio à Casa Branca para implorar pela ajuda do Trump para que ele, Flávio, se eleja presidente da República, o Trump atendeu primeiro um pedido de Flávio, pedido assumido pelo Flávio, de transformar as organizações criminosas, declarar que as organizações criminosas brasileiras não são apenas criminosas, são terroristas. Agora, Pelo sabe o que é menos, bizarro? pelo menos à luz da legislação americana, não à nossa Só luz. uma Só que informação aí pra ir de encontro ao que você está contando, que ele realmente ao, ao, coagiu ao encontro ou de encontro? de encontro. O Ah, sujeito, o sujeito é tão afrontoso, o Eduardo Bolsonaro, que ontem ele estava de novo suplicando ao Trump por sanções contra o contra o Alexandre de Alexandre de Moraes. A Moraes. gente tem isso aí, Alice, porque ele colocou na. Ele fez uma postagem atacando o Alexandre, pedindo para que o Não Trump pedindo sancionasse de novas novo sanções o contra Alexandre ministro. de Moraes. É bizarro.
Ele É sabia que bizarro, ele porque ia ser não condenado basta você hoje. estar sendo julgado por afrontar a justiça, você afronta o julgamento também sobre a sua obstrução, tentando obstruir de novo. Trump, vem cá. Aí não dá. O cara, Não, porra, o cara mas a é um afronta combo de dele, quer obstrução da dizer, justiça. ele e os irmãos são cópias do pai, claro. O pai passou 4 anos afrontando a justiça, tentando intimidá-la, desqualificando a justiça, desqualificando o processo eleitoral do Brasil, dizendo claramente que seria um processo sujeito a fraudes. Ou seja, não tinha mais o que fazer. Os filhos imitam o pai. Agora, e só agora, é que o Flavinho, o Bolsonarinho, está fingindo de conta que é contra, que foi contra e que continuará contra esse erro cometido pelo pai de ficar afrontando a justiça. Mas o Eduardo não, o Eduardo continua convicto de que o pai agiu certo. O Flávio também acha que o pai agiu certo. Tanto que o Flávio, à Mas, época do governo do pai, não tomou nenhuma posição contrária a nada do que o pai Olha um fazia. trecho. Olha um trecho do afrontoso aí, ó. O Supremo Tribunal Federal do Brasil está se preparando para me condenar em retaliação Em contra o retaliação contra o presidente Trump. presidente Trump. É assim que um tribunal político opera. E Trump sabe melhor do que ninguém como a guerra jurídica pode ser transformada em arma contra adversários políticos. Aí ele já tenta ir para aquela narrativa do Trump mentirosa de que eles são perseguidos por opinarem, Não, né, e não por cometerem crimes de fato. e o Aí já vai para esse fantástico é o calor. seguinte, veja, logo no começo ele disse: o Supremo Tribunal Federal do Brasil está se preparando para me condenar em retaliação, quer dizer, Ele quer botar na conta do Trump. a condenação dele pelo Supremo seria uma retaliação a Trump. Meu Deus do céu. É inacreditável. O Flávio é capaz de sentar no colo de Trump, como já sentou mais de uma vez. Desce mais um parágrafo, vai. Agora Está esse engraçado não, isso. esse Termina, lê dorme com mais o um. Trump, esse encarna o Trump, esse é a versão tupiniquim do Trump. Tem mais um pedaço dessa fala, Alice? É que é muito grande, mas desce um pouquinho. Vamos ler. Se a gente for ler tudo, é muito, mas pelo menos lê mais um trecho, porque esse aí começou Cadê? patético. Ela vai subir aqui, ó. Aí ele fala, secretário Rubio, ele apela por Rubio. Rubio é o do Departamento de Estado, radical. Chefe do Departamento de E Estado. secretário Becene. Ah, se der para aumentar, porque tá. Deixa eu aumentar a tela aqui. Secretário, a reinstituição das sanções. Aí ele pede a reinstituição das sanções contra o violador de direitos humanos. Olha, ele chamou o Alexandre de Moraes de violador de direitos humanos. É tanto necessário quanto urgente, né? Voltar com as sanções. Não sei quem aconselhou a suspensão dessas sanções. Ele Está reclama, pô, tomando Trump, você parou com as tomando sanções. satisfação. Ele está tomando Ah, pô, satisfação com o não pode governo parar. americano, né? Mas fazer foi, no mínimo, um erro grave. Tá dando esporro. Está Porra, dando erro esporro grave, no Trump. governo americano. Eles agora tá dando porrada no Trump. Erro grave, hein? Em quem te aconselhou. Não é Eles fantástico agora se isso? sentem confortáveis para fazer coisas como esta notícia, que se quer condenar esse criminoso, no caso, que é o Eduardo, que agora é um criminoso. Moraes está esperando o retorno de uma administração democrata radical nos Estados Unidos para que juntos possam fazer com você o que estão fazendo comigo hoje. Ainda ameaça o Trump. Trump vai Não, chegar a tua vez. ameaça É melhor Trump, dá você salvar esporro o no chefe Gugu, do senão você é o Departamento de próximo, porque Estado. vão te pegar. Não, adverte o Trump. Agora ele está querendo virar o conselheiro do Trump. Ele está dando esporro no governo americano. Por que deixou isso acontecer? Entendeu? E está dizendo: olha, é para restabelecer. Ele escreve até errado ali, reinstituir, não existe isso. Restabelecer ou reeditar as sanções contra Alexandre de Moraes. E toma satisfação, que é isso? Que erro é? Isso é um grave erro cometido aqui, ô gente. Gente, é Trump.
o chefe do Departamento de Estado e o outro secretário importante do governo americano. E diz: olha, tem que retaliar isso. Por quê? Porque eu, Retaliado, Eduardo né? Bolsonaro, aliado incondicional dos Estados Unidos, acho que deve, principalmente na hora em que eu, Eduardo Bolsonaro, estou sendo atingido, estou sendo alvo de mais uma injustiça. Então, por favor, senhor Trump e demais secretários do governo americano, façam alguma coisa. Eu nunca vi ninguém tão Meu despirocado, tão maluco, com uma Deus. soberba tão elevada, com uma mania de grandeza tão extraordinária, como esse rapazinho aí, que acha que é o dono do pedaço. Meu Deus do céu. Mas você vê, sinceramente, ele quando escreve desse jeito, é porque ele tá muito, mas muito bravinho, muito magoado com o Trump. Ele tem que estar com muita E tu raiva acha que para o escrever Trump isso está aí. Não, preocupado ele está com acusando muito o mágoa, golpe. com mágoa confessada pelos Bolsonaro? Mas não tá nem. Meu Deus do céu. É uma Não, eu importância que não acho que o esses Trump não está nem, não. Eu Bolsonaros só estou nunca dizendo que tiveram. essa é uma Eu acusada de sei. golpe grande. É Essa uma carta é confi... uma acusada, ele está acusando o É, golpe demais. não, Ele está em acusando o golpe. resumo é o seguinte, ele está. Flávio Bolsonaro, vejam que coisa grave. Eu acho que o Trump não vai dormir quando ele tomar conhecimento dessa mensagem do Flávio. Do Flávio não, do Eduardo. Entendeu? Porque ele está dizendo para a Tampa, desculpem, mas vocês fizeram merda. Resolvam esse negócio aqui.